Zoinho. Que pergunta que tá, Babu? Não é pergunta, filha. É o capítulo 14, os médios, não tem pergunta. Muito bem, então. Muito bem. Vamos começar, então, né, senhoras e senhores? Vamos começar aí esse nosso estudo de hoje, essa noite 10 de janeiro de 2024, com este quarteto reconstituído de estudiosos da doutrina espírita, senhoras e senhores. Estamos aqui embarcados no nosso navio, enfrentando os mares do norte, enfrentando as tempestades da ignorância, enfrentando esses icebergs dos adversários da doutrina espírita. Mas não temos nada a temer, porque o nosso navio é reforçado, porque ele foi feito com a doutrina espírita. O casco do nosso navio é super reforçado. É o casco da doutrina espírita de Kardec, senhoras e senhores. Mas nós temos Jorginho. Jorginho embarcou no outro navio, senhoras e senhores. Ele embarcou no Ramatista Nick, senhoras e senhores. Vocês já sabem o que vai acontecer com o Ramatista Nick, senhoras e senhores. Então vamos lá. Item 159. Claudinho, e as velas desta nau são infladas pelo Evangelho de Jesus. Né? Para você dizer isso. Vai a pique daqui a pouco. O senhor não é o Leonardo DiCaprio. Eu só vou... Pera aí, gente. Pode começando aí. O Babu começa desde agora. Tem que ler, filha. É a ordem alfabética. Vamos lá, vai. 159. Qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégios exclusivos. Assim, há poucas pessoas nas quais delas não se encontrem rudimentos. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Entretanto, usualmente, essa qualificação só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar, além disso, que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médios possuem geralmente uma aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que faz com que forme tanta variedade quanto a espécie de manifestações. As principais são os médios de efeito físico, os médios sensitivos, os impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então, Kardec volta aqui para todo mundo é médium, num sentido amplo, assim, né? Mas num sentido estrito, só aquele que apresenta uma certa nuance. Como ele fala aqui, que tem uma característica bem patente, né? Porque o Kardec fala o seguinte: todo mundo é médium, porque todo mundo é espírito. Um mundo de vibrações aos quais ele se toca, realmente. Agora, para a doutrina espírita, médio somente é, como ele diz aqui, aquela que essa característica consegue ser mais inteiramente comprovada e que permite, dentro do mundo encarnado, a comprovação dessa relação entre o mundo e para médio, para Kardec, tem uma certa intensidade, apesar de todo mundo ser, naquele um grau um pouco mais latente, né? Patente, quer dizer, não latente.
Mas seria bom deixar isso gravado, porque é o seguinte, falar que alguém não é médium, a gente teria dificuldade, porque médium é simplesmente um intermediário. Mas o fato do espírito também ter telepatia, isso seria um eufemismo do espírito, mas tem telepatia, consegue se desdobrar do corpo, consegue sentir presença e tal, mas ele não é médio na caracterização do espiritismo, da doutrina. Mas a questão aqui que a gente pode colocar seria o seguinte, o fato da pessoa, aí que é um negócio complicado, não está aqui, mas é para a gente ver. O fato da pessoa de ser qualquer um não significa ser espírita. Qualquer pessoa que tem essa característica pode ser médium, mas não ser espírita. Isso é importante a gente gravar. Porque até você chega assim, o cara é médium, o cara é espírita. Não. Mas isso está nos livros de Kardec, a gente já falou. Não? A mediunidade existe de todo o tempo. O espiritismo, não com esse nome, né, existe de todo o tempo. Então não precisa ser médium, tem que ser espírita. A mediunidade sempre existiu em toda a história da humanidade. As pitonisas eram médiums. Né? Mediunidade é uma lei natural e é uma coisa inerente ao ser humano, que nem ele coloca aqui. Quer ver, no comecinho, essa faculdade é inerente ao homem. Ou seja, então todos têm, em algum grau, mas para o espiritismo, médium mesmo, é aquele que tem uma certa intensidade nessa comunicação espírita. Nessa comunicação. Aqui, logo no comecinho, ele coloca: toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Então, médium, o que ele está querendo deixar claro aqui, que assim, o médium é aquele que tem uma intensidade que é notória, que é clara, que ele está se relacionando com o mundo espiritual. E algo assim constante. Não é hoje uma vez, daqui a 50 anos outra vez. Então, é algo constante e é notório, você percebe isso. É que nem assim, uma certa intensidade, que nem eu rebato aqui, mas você vê Chico, Divaldo, eles têm uma mediunidade, tipo assim, patente, você vê que existe uma mediunidade ali. Então, ali você pode considerar como médio realmente, né? Não que seja todos confiáveis, né? Vamos... Não, mas do Babu, mas também é o seguinte, é bom deixar isso gravado assim, as pessoas que estão entrando, procurando ver o nosso trabalho aí, e pelo Claudinho já estamos chegando à marca de 30 seguidores. Olha só, estamos crescendo no mundo, viu, Pedinho? O que você está perdendo aqui é o seguinte: apesar de algumas igrejas protestantes Tá chovendo lá em Jacacite. De que você está endemoniado, isso é ruim. A pessoa que nós chamamos de estar obsidiada ou influenciada de maneira negativa por um espírito, ela é médium. Então, essa palavra tira essa coisa do demônio, tira essa coisa de que você só recebe, que você é macumbeiro. Isso existe dentro da noção. Só uma correção, Jorge. A questão da obsessão não é só ser médio. Precisa ser médio para ter uma obsessão, porque, como nós falamos, alguma ação espiritual é médio, porque senão ela fica Jorge, não é médio essa questão de obsessão, porque a mediunidade é uma questão é uma lei natural, uma lei da natureza. Aí, para médio, para espiritismo, para o estudo espírita, é aquele que apresenta uma certa intensidade. Essa coisa de todo mundo ser médio, que obsessão mostra que é médio, não, porque outra lei da natureza é o nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor, que ele sempre conversa com a gente por intuição, sempre que a gente precisar. Então, ali também, não é uma questão medianímica isso. Não é para ser médio, porque, nem eu falo assim, todo mundo, essa lei é inerente a todo homem, todo mundo tem. Só que um menos, outros mais. O espiritismo, aquele que é mais, que a gente pode considerar como médio. Então,
obsessão e anjo protetor não é questão de mediunidade, é uma questão de leis decorrentes da natureza. Babu, a primeira frase já diz, porque a questão da influência, ela não é uma questão colocada como virtuosa ou negativa ou ruim. Não. Se você tem uma influência e sabe que ela é espiritual, o nome que você dá a isso não importa. O nome comum é que você... Agora, na parte final, ele fala das diferentes manifestações que ele vai estudar aqui depois, é o seguinte, é uma questão já do estudo do médico que tem uma relação mais coordenada e mais intensiva que serve de intermediário, porque o obsidiado, ou aqueles que aparecem com esse nome nessas igrejas neopentecostais, eles não são médicos na questão assim de um psicógrafo. Eles são médicos porque a influência espiritual está patente nele. E se ele tem essa influência, e ele permite... Aí eu vou levantar uma grande dúvida, né, mano? Que essas igrejas neopentecostais, maioria é chore, né? Ou até ser, você na maioria você vê que é um show aquele negócio. Mas é bom a gente deixar gravado isso, porque eu não duvido no que você fala que seja um show também, até para denegrir, macular, falsear a imagem em função que os espíritos estão aí. Mas eu digo o seguinte, mas lá tem pessoas que são médiuns também, que tem uma influência, que pode ser chamado de profeta, que pode ser chamado de... Mas o erro está a falar que uma pessoa com obsessão é médium. Isso não tem que ser levado ao pé da letra. Só porque uma pessoa tem obsessão, não é médium. Boa, agora, Claudinho, entra nessa discussão aí, que você está olhando com atenção aí. Não, eu acho que o sentido que ele quis colocar aqui como sente a influência dos espíritos é no sentido de ser intermediário. Médium, ele é intermediário. Aquele que sofre obsessão, ele não está necessariamente sendo intermediário. Intermediário é um espírito comunicante, o encarnado que recebe a comunicação e um terceiro que recebe a comunicação. Isso é intermediário. Não tendo o terceiro, não é intermediário. Então, a obsessão não entendo como sendo tipicamente mediunidade. Isso. Aí o que a gente tem que deixar claro o que é médio para Kardec. Kardec bota esses médios na mesa, faz a invocação do espírito e começa a dialogar com esses espíritos filosoficamente, ou ajuda moralmente eles, né? Começa a explicar algumas coisas para ele. Isso é mediunidade, e isso é considerado médium. Só porque aparece uma pessoa na TV, agora vamos falar que é verdade que acontece lá de vez em quando. Aqui lá não é mediunidade, porque mediunidade, que nem Kardec fala, isso é uma lei da natureza, é inerente ao homem. Então algum espírito, por algum momento pode perseguir alguém por alguma coisa e depois para de perseguir. E isso não quer dizer que é médium, que nem um anjo protetor. A gente está o tempo todo com o nosso anjo protetor. Quando a gente pede alguma coisa, a gente está inspirado por ele. Não é por causa de ser isso que a gente é médium. O médium é essa questão que Kardec, que nem o senador coloca, desse estudo, desse diálogo, dessas coisas. Gente, olha, a minha compreensão dessa frase em relação até o que ele fala aqui, ó. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, não está dizendo de qual que tipo de espírito, em grau qualquer, é médium. Essa faculdade, quer dizer, esse atributo é inerente ao homem e, consequentemente, não é um privilégio exclusivo. São poucas pessoas que não a possuem, ao menos de um modo bem rudimentar. A influenciação obsessiva pode ser rudimentar, mas não faz dela médium. Agora, o Claudinho colocou que a questão, já na segunda parte do ele coloca que mediunidade para a doutrina espírita é uma intermediação. Aí sim. Então ele diz assim, ó, o espírita entende que mediunidade é isso, mas médico quando é mesmo um obsidiado.
A minha compreensão até agora é essa, que qualquer pessoa que tem influência, seja para intermediar ou para demonstrar a patente de influenciação, é uma pessoa sensível à ação dos espíritos. E isso está correto, Jorge, mas para médio, para considerar que nem o senador coloca, para médio, para espírita, é aquele que se presta às comunicações inteligentes, que bota na mesa, que vai psicografar, que vai falar alguma... Isso é mediunidade para o espiritismo. Para a doutrina do espírito, para que a gente caracterize realmente como nós colocamos. Quantas pessoas vêm, que você chamou de show, nós também temos que colocar que aquela pessoa pode ter uma influência espiritual, porque os espíritos estão aí. Isso, seja, mas ela não está sob a ação de um espírito trevoso, ela está sob a influência de qualquer espírito. Mas olha, isso é inerente, é o que nem você falou, isso é inerente, mas médio para a doutrina espírita é aquele que é instrumento útil. Isso que a gente tem, ó, ele fala, ó, lato sensu, todo mundo é médio, mas para o espiritismo, o médio é esse. E aí, Mandinha, você que está chegando hoje, o que você entendeu disso? Não, eu sempre... então, assim, na verdade, médium, todos nós somos médios, independente de sentir ou não. É isso, né? Mas, igual o Babu falou, para o espiritismo, eles consideram só quem tem alguma sensibilidade. Mas o certo é falar que todos nós somos médios, independente de sentir ou não, né? Não é só sensibilidade, é você ser um instrumento útil para os espíritos. Ah, sim. É porque você, por exemplo, pode estar numa palestra, por exemplo, você recebe uma intuição, você não percebe que é uma intuição, mas é para você da sua cabeça. Você fala algumas coisas, dá algumas ideias, que pode ser um espírito que está te passando isso e você não percebeu que está recebendo. Você pensa que é você. É uma mediunidade. Então isso é servir de intermediário. A própria palavra médium significa meio, intermediário. Tanto que a gente se você não está sendo intermediário, não é mediunidade. Tanto que a gente vai ver os tipos de médios aqui, tudo tem uma finalidade. O médio de efeito físico, o médio escrevente. Então, para o espiritismo, os médios são esses. Que o Kardec ou a gente consiga pegar um médio e colocar ali na mesa e tirar algum proveito dessas coisas. Seja de um elemento material, físico, de batidas. Então, o médio para o espiritismo é esse. É aquele que eu consigo empregar utilmente. Que tenha um cara que tenha uma instrumentação e a obra em si, né, o movimento seja de uma realidade. Beleza, gente, podemos continuar. 160. Médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Ver segunda parte, capítulos 2 e 4. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, como dissemos, não se manifesta em todos no mesmo grau. Mas se são poucas as pessoas que não a possuem, ainda mais raras são as que produzem grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço, o transporte através do ar e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são os da rotação de um objeto de pancada por meio de movimentos desse objeto ou dadas interiormente na sua própria substância. Sem se dar importância capital a esses fenômenos, achamos que não devem ser menosprezados. Podem proporcionar interessantes observações e contribuir para afirmar a convicção. Mas convém notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e a palavra.
Geralmente a faculdade diminui no sentido à medida que se desenvolve em outro. Aqui nós temos o médio de efeito físico. Tem alguém que aparece bem pouquinho, mas esse bem pouquinho para Kardec, ele já consegue levantar uma mesa. Tá? Aqueles que são mais, assim, vamos falar, topzera, já conseguem levantar corpos pesados, pessoas. Então, para você ver que o médio para Kardec nesse efeito físico, é assim, ó, o médio de efeito físico para mim se consegue levantar uma cadeirinha e uma mesinha. É uma certa intenção. Mas o mais importante aqui que eu acho, Babu, não é em relação a sua condição, mas como diz o Cláudio, que eu achei interessante, sei lá, um médico de efeito físico, não importa o que ele faça, sei lá, desde uma pancadinha até levantar um peso, ele produz uma situação onde você vai buscar um conhecimento ou vai chamar a atenção de alguma coisa além da materialidade. Então, esse ato útil de uma mediunidade, vamos chamar assim, mais rudimentar, ela, como você não falou, é algo útil para chamar a atenção de que existe alguma coisa além da materialidade. Ô Jorge, esses médios, que nem cara, não é médio rudimentar, são médios de algum efeito físico. Ali, Kardec falou assim, ó, ali eu posso estudar, não posso ter comunicações inteligentes, ó, começa a bater aí para mim perceber, mas você verificar uma situação e depois levar para os espíritos inteligentes. Assim, oh, eu presenciei numa reunião lá, a mesa batendo, eu quero saber como que funciona a mesa bate. O espírito tem braço para bater, como que ele faz? Então, essas questões de manifestações, Kardec fala assim, ó, o médio de efeito físico existe. O menorzinho, vamos falar assim, é o que consegue levantar uma coisa mais leve. Então ali eu consigo, não é rudimentar, essa mediunidade não é coisa rudimentar, é um tipo de mediunidade. Babu, mas eu falei rudimentar porque, digamos assim, na época em que ela foi chamada a ser mais evidente, mesmo sendo mais simples, aquela que não produzia algo digamos assim, de intelectual, mas ela provocou o movimento a buscar mais informação. Hoje em dia, a de efeito físico, normalmente, é aquela que as pessoas passam por uma casa e falam assim, pô, a casa lá é mal assombrada. Não. Aí você está misturando as coisas, Jorge. Médio de efeito físico não tem nada com casa mal assombrada. Por quê? Mas claro que tem, meu filho. Falou tudo seu áudio, Jorginho. Não dá para afinar. Não, a própria internet já viu, falou, vamos cortar o que o cara tá falando aí, que tá viajando a maionese. Jorginho, aí que tal? Tem os médicos, que nem ele fala aqui, ó, tem os médicos facultativos, é aqueles que podem produzir, não é que dizer que podem, porque quem vai produzir é um espírito, é um terceiro, então ele tem a liberdade de querer produzir. Esses médios facultativos, eles têm ciência da mediunidade deles, que eles são aptos para isso. Aí vamos ver os médios involuntários, que têm uma certa condição, que eles não reconhecem neles, e aí pode, ele estando em algum lugar, algum espírito jogar alguma coisa, tudo mais. É que nem Kardec falou lá, das casas mal assombradas. Não existem. O que existe, normalmente, é um espírito que está ali na casa, e quando ele tem uma oportunidade, que nem aparece nesse médium involuntário, ele usa para fazer brincadeiras, para assustar as pessoas, não é nada de mais brincadeiras ali. Ou isso acontece na casa da pessoa, o espírito simpatiza com ela e vai. Mediunidade, que nem a gente vai ver, não vamos começar a misturar as coisas que Kardec não disse, porque essas ideias de lugar mal assombrado com mediunidade não é bem assim. A Babu era só mais simples. Tinha alguém. Então, a casa, se eu chegar lá, eu não tenho essa facilidade.
Não, mas Outra pessoa começa a pular pedra, começa a ter barulho, quer dizer, essa pessoa, mesmo que ela não saiba, ela tem essa condição de auxiliar. Não, aí sim, mas casa assombrada não tem a ver com mediunidade. Ele tá travando, né? Vamos lá, senador. Diferentes, né? Começa a misturar as coisas. É que nem você. Ali pode ter um médium involuntário, que, tipo assim, o espírito, para fazer uma brincanagem, começa a se manifestar, mas não tem essa relação. Pode ter, como os espíritos estão em todos os lugares, essa pessoa que é médium involuntário pode entrar em algumas casas abandonadas com gente e não acontecer nada. Então não tem essa relação de lugar assombrado com médium. Ele é fixado nessa história de casa mal assombrada. É que nem lá daquela. Chama ele pra fazer uma limpeza nas casas mal assombradas. Ele falou daquela fazenda de escravos, que os escravos estão sofrendo lá. Os escravos não estão sofrendo lá desde mil. Os espíritos já saíram de lá, já foram para outro canto. O que tem lá é espírito sacaneando os outros. Porque tem uma crença que nem tipo, o Jorginho. Não, aqui tem um espírito sofredor que está pedindo para libertar ele. Vai, Amandinha, vai no 161, Chuchu. 161. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento. Não tem nenhuma consciência do seu poder e, frequentemente, o que se passa de anormal ao seu redor não lhes parece em nada extraordinário. Isso faz parte deles mesmos, absolutamente como as pessoas dotadas da segunda vista e que dela não suspeitam. Esses assuntos são muito dignos de observação e não se deve negligenciar de recolher e de estudar os fatos desse gênero, que podem chegar ao nosso conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente entre crianças muito jovens. Veracimo capítulo 5, Manifestações espontâneas. Esta faculdade não é, por ela mesma, indício de um estado patológico, porque não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui sofre, isso deve-se a uma causa estranha. Também os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la cessar. Ela pode, em certos casos, ser consecutiva de uma fraqueza orgânica, mas jamais causa eficiente. Não se poderia, pois, dela razoavelmente conceber nenhuma inquietação do ponto de vista higiênico. Não poderia ter inconveniente senão se o sujeito, tornado médico facultativo, dela fizesse uso abusivo, porque não haveria nele uma emissão muito abundante de fluido vital e, por consequência, o enfraquecimento dos órgãos. Aqui o que ele fala, né? Desses médios involuntários ou naturais, é que eles não têm consciência do que acontece em volta deles. O Jorginho tá ligando aqui, pessoal. Ele deve estar falando que parou já de ligar. Então aí o que acontece? Aí fala assim, ó, isso não é indício de patologia, pois alguém pode ser médium natural com a saúde perfeita. Se tem um enfraquecimento, alguma coisa, se deve a outras coisas. Primeiro, a causas orgânicas, terapêuticas e tudo mais. Aí, quando que nem ele fala assim, ó, de médium natural, ele pode virar um médium facultativo, reconhecer o poder que tem nele e treinar esse, não é poder, né? Vamos falar assim, desse dom, dessa faculdade, quer dizer, né? E ele começa a sair desse estado natural, ele começa a se transformar num médico facultativo e começa a abusar dessas coisas, não para um estudo sério, aí pode ter um enfraquecimento do órgão, que aí é até como, vamos colocar entre aspas, um castigo, né? Não se pode alegar. Quem não conhece, né, o espiritismo, quando se depara com esse tipo de manifestações, essas coisas assim, pode achar que isso é uma doença, né? Quem está colocando é isso aí. Mediunidade é uma coisa, doença física é outra. São duas coisas que não tem uma coisa nada a ver com a outra. É quando ele coloca no final, se a pessoa começa a abusar disso. Aí
Sim. se torna um abuso e um enfraquecimento. Certos casos que a gente não tem, mas pode levar a estudar, é o próprio Chico, né? De tanto ali psicografar, não tinha descanso, mal dormia, começou a fraquejar o olho, começou a ter algumas umas coisas negativas. Fala que o Jorginho tá ligando, pessoal. O Jorginho tá ligando. Tá tentando voltar. Eu acho que ele tá querendo ligar para falar que não tá conseguindo voltar, em vez de escrever mensagem, né? Mas a mediunidade, assim, né, pessoas igual o Chico, podem vir a fazer mal organicamente também. Sim, se tem um abuso muito grande. Calma aí, botar o Jorginho aqui na linha, aqui, pessoal. Caiu o telefone dele. Então, que nem o Chico, uma hora de abusar dessa faculdade, que pô, ele não dormia mal assim, ele dormia muito mal. Então ele teve problema de já no olho muito cedo, enfraquecimento. Então quando você começa a abusar dessas coisas, você sente mesmo. Por isso que não é natural um espírito dito superior falar que o cara tem que ficar psicografando a vida inteira, que tem que produzir 100 livros, depois mais 100, e depois ameaça tirar a vida do coitado. Mas o exercício da mediunidade é como qualquer trabalho que você faça no mundo material. Se você fizer uma jornada, por exemplo, de 20 horas por dia para trabalhar, você vai se desgastar. Então, o exercício da mediunidade também é um desgaste físico. Então, se você não tem um descanso, óbvio, qualquer trabalho que você faça, se você não tiver descanso, você vai realmente ter um problema físico. E Kardec coloca assim, ó, quando a gente já até passou dessa parte, porque assim, ó, aquele médium que pode só dedicar 1 hora por dia na mediunidade, uma vez por semana, tá ótimo. Porque ele tem que trabalhar e tem que fazer outras coisas. Não tem essa de, você é médio, você tem que viver só pra isso, né? Viver para ele. Não existe isso para o espiritismo. O Kardec deixa muito claro assim, aquele que por causa de trabalho, outras coisas, só consegue exercer a mediunidade 1 hora por dia, tá excelente. Não é para fazer disso, porque os espíritos superiores vão saber, assim, a pessoa que nem a pessoa precisa descansar, precisa trabalhar, precisa ter uma vida social. Tá? Os espíritos superiores nunca vão ficar tipo, vamos trabalhar aí, você vem para isso. Isso não cabe com o espírito superior. Você tem que ir no centro, mesmo no feriado, mesmo nas férias, tem que ir. Tem que ter disciplina, né? Isso aí virou uma religião muito louca. Né? 162. A razão se revolta com a ideia das torturas morais e corporais a que a ciência alguma vez submeteu os seres fracos e delicados, tendo em vista certificar de que não havia mistificação na parte deles. Essas experimentações, feitas frequentemente com maldade, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas. Delas poderia resultar graves desordens da economia orgânica. Fazer tais experiências é brincar com a vida. O observador de boa fé não necessita do emprego desses meios. Aquele que está familiarizado com essas espécies de fenômenos sabe, aliás, que eles pertencem mais à ordem moral do que à ordem física, e que procurar-se-ia em vão a solução delas nas nossas ciências exatas. Aí, ou seja, naquela época tinha alguns médicos que a ciência pegou, no quesito torturou, vamos falar assim, em nome da ciência. O Kardec falou assim, essa coisa é parte moral, não vai funcionar com uma ciência nossa, que a gente testa um elétron de alguma coisa, a gente é uma coisa material. Então, tipo assim, aí eles já falam assim, naquela época, é que nem no começo do século, quando os ditos loucos, nas clínicas psiquiátricas, era tratado com choque, com banho de água fria. Então isso se torna uma tortura, né? Alguém vai falar alguma coisa? Vai, senador. Por isso mesmo é que esse fenômeno se prende à ordem moral. Deve-se evitar com cuidado, não menos escrupuloso, tudo que pode sobreexcitar a imaginação,
Conhecem-se os acidentes que o medo pode ocasionar e seriam menos imprudentes se conhecesse todos os casos de loucura e de epilepsia, que têm sua origem nos contos de lobisomem e de bicho-papão. O que acontecerá então se convencesse de que por trás disso tudo está o diabo? Aqueles que abonam tais ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Eles podem matar. Cai naquilo que o Jorginho estava falando lá daqueles neopentecostais que falam que tem um demônio, que é o diabo. Pode ser uma encenação ou pode não ser, mas só pelo fato de ficar falando que é o diabo, ficar botando medo, nem fala assim, ó, você está assumindo uma responsabilidade grande. Ora, o perigo não existe apenas para o sensitivo, mas também para aqueles que o cercam e que podem ficar atemorizados pela ideia de que sua casa é um covil de demônios. Foi essa crença funesta que causou tanto atos de atrocidade nos tempos da ignorância, ou seja, a Idade Média, né? Com um pouco mais de discernimento, entretanto, poderiam imaginar que queimando o corpo possuído pelo diabo, não queimavam o diabo, já que queriam desfazer-se do diabo, era dele que era preciso matar. A doutrina espírita, esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, aplica-lhe o golpe de misericórdia. Portanto, longe de concorrer para a manutenção desta ideia, deve-se combatê-la, onde ela exista. E este é um dever de moralidade e de humanidade. Aí Kardec fala, ó, todo mundo que fica pregando esse artifício aí é o demônio. A gente teria que combater essas ideias, que nem ele fala, é um dever moral e de humanidade, né? Eu vou longe aqui, pessoal. Você não quer dividir aí, porque esse aqui é longo. Vai até então, continua até o 63, depois vai a Amandinha. O que se deve fazer quando uma faculdade dessa espécie se desenvolve espontaneamente numa pessoa é deixar que os fenômenos sigam seu curso natural. A natureza é mais sábia que os homens. A providência, aliás, tem os seus planos, e a mais humilde criatura pode servir de instrumento aos seus mais amplos desígnios. Mas devemos convir que os fenômenos assumem, às vezes, proporções fatigantes e importunas para todos. Em todos esses casos, convém fazer o que passamos a explicar. No capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, demos já alguns conselhos a respeito, dizendo que é necessário... É que no final ali, ó, oportunos para todo mundo, tinha um item 15 lá embaixo. Você não tem? Não. Não? Não. Ah, então termina esse parágrafo aí, porque depois, ó, porém é preciso convir esse fenômeno assume alguma vez proporções fatigantes e inoportunas para todo mundo. Aqui no meu tem ele mostra um caso até da Revista Espírita. Porque aqui nós estamos falando dos médios de efeito físico natural, né? Ou involuntários. Que ele fala assim, ó, se a pessoa tem esse negócio, você não deve ficar falando que é coisa do demônio. Deixa a natureza seguir o caminho dela, essa pessoa se desenvolver conforme, do que ficar podando, falando que é coisa do demônio, porque a natureza é mais sábia que o ser humano, né? E aqui ele vai mostrar uns casos que aparecem na Revista Espírita até, o espírito batedor, aqui ele fala assim, no capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, demos já alguns conselhos a respeito, dizendo que é necessário estabelecer relações com o espírito para saber o que ele deseja. O meio seguinte é igualmente baseado na observação. Aí deixa eu colocar o meu 15 ali que tem ali, né? Um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e estranheza dos fenômenos, é incontestavelmente o que ocorreu em 1852 no Palatinado, Baviera Renana, em Bergzebang, alguma coisa assim, perto de Winzburg.
Ah, tá. É o que você está falando, é uma nota de rodapé, né? Isso. Ah, Você sim, não eu tem? aqui tem. Ah, então foi mal. Eu também. Isso que eu Eu achei. pensei que era no texto que você estava Ah, falando. não, foi mal. Eu não fui claro bastante, senador. Nossa, Mas E posso aqui, ó, seguir aí. Posso seguir a seguir? nota. Posso seguir? Então tá. E ele é tanto mais notável quanto reúne no mesmo indivíduo quase todos os gêneros de manifestações espontâneas. Estrondo de avarar a casa, reviramento dos móveis, objetos arremessados ao longe por uma mão invisível, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons, instrumentos que tocam sem contatos, comunicações inteligentes, etc. E o que não é de menos importância, a constatação desse fato durante quase 2 anos, por inumeráveis testemunhas oculares dignas de fé, pelo seu poder e sua posição social. A narrativa autêntica desse fenômeno foi publicada nessa época, em vários jornais alemães e, notadamente, uma brochura atualmente esgotada e muito rara. Encontra-se a tradução completa desta brochura na Revista Espírita de 1858, com comentários e explicações necessárias. Esta é, pelo que sabemos, a única publicação francesa que tenha sido feita. Além do interesse empolgante que se liga a esses fenômenos, eles são eminentemente instrutivos do ponto de vista do estudo prático do Espiritismo. Então isso é muito legal. E aqui tem uma coisa que é o conselho que Kardec, o Espiritismo, fala. Quando você tem esses médios involuntários, e que ocorre, seja na casa da pessoa, que nem ele fala, que começa a ter essas perturbações, uma hora enche o saco, né, mano? Porque começa aqui, foi quase 2 anos. É você conversar com os espíritos. É você ter um diálogo, não aquele diálogo, aceita Jesus, procura a luz, meu irmão. E não é espírito calórico, são espíritos, até nesse caso aqui, ele tinha uma simpatia pela menina, então a menina até mandava nele, quando a menina dormia, ela mandava o espírito, faz tal coisa, bate em tal lugar. Então, esse espírito tinha uma simpatia, não é de vidas passadas, não. Ele tinha uma afinidade com essa menina que servia de médium para ele, né? E aí foi conversado com esse espírito, o Kardec interrogou ele, por que ele fazia aquilo, tal. E nada de, segue a luz, aceita Jesus, não teve nada disso. Típico do movimento brasileiro, né? Porque, aliás, até no item anterior, ele coloca que esse tipo de manifestação é para firmar convicção, ou seja, para as pessoas se convencerem que o mundo espiritual existe. Perfeito. E, tipo assim, para você esclarecer o espírito, né? Que a gente já estudou vários sabadãos lá, que tem espírito que se reconhece no mundo espiritual, que sabe que morreu, alguns até duvidam de Deus, outros reconhecem Deus, mas não pensa mais que isso. Você tá aí para quê nesse mundo espiritual? Eu não sei. Então você começa a dialogar com ele. Porque aqui ele fala assim, é necessário estabelecer relações com o espírito para saber o que ele deseja. De repente ele está querendo fazer alguma comunicação. Então, enquanto você não der atenção para ele, vai ficar fazendo barulho. Ele vai. Pode ser até um espírito superior querendo, usando de um espírito inferior para chamar a atenção, justamente por causa desse caso do senador falando. Um espírito quer chamar a atenção do camarada ali para dar um recado. Na Revista Espírita, acho que é de 58 também, antes da Revista Espírita 58, eles contam lá um relato de um capitão de um navio que faziam reuniões mediúnicas no alto mar, e uma dessas reuniões começou com o espírito batendo, né, querendo chamar a atenção, aí fizeram essa conversa, evocaram, e aí uma das coisas ele falou assim, eu estou devendo tal dinheiro, tanta quantia para tal pessoa que está nesse navio, por favor, paga para mim. Aí foram ver a pessoa, o capitão, acho que era o capitão, tinha até anotado no caderninho que eu tenho uma dívida mesmo de tantos anos atrás que a pessoa me devia isso realmente. Então, que nem o senador falou, serve para chamar atenção para alguma coisa,
e ao mesmo tempo para dar como convicção, ó, existe algo além da matéria. O próprio Kardec teve esse momento aí, né? Quando ele estava escrevendo algumas coisas lá e ele começa a escutar pancada, e não parava. Aí ele foi procurar saber, não, é porque você escreveu algumas coisas lá que tá errado, né? Aí ele foi procurar o que ele escreveu e percebeu que tinha coisa errada. Então, o próprio Kardec passou por isso. Continua, senador. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior, que podemos dominar pela ascendência moral. É essa condição de superioridade que devemos procurar adquirir. Essa parte é legal também. Quando ele fala de moral, não é essa moral que nem eu fico brincando lá, aceita Jesus, aceita. É moral de coisas de humano, de pessoas, coisas morais, de virtudes, não é? Ó, meu amigo, aceite Jesus. Pegar o evangelho e começar a citar. A ética, né? Você ser uma pessoa ética. É isso. Para obter essa condição, é necessário fazer a pessoa passar do estado de médium natural para o de médium facultativo. Produz-se, então, um efeito semelhante ao que se verifica no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente ao ser substituído pelo sonambulismo magnético. Não se extingue a faculdade de desprendimento da alma, mas dá-se-lhe outro curso. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de impedir as manifestações, o que raramente se consegue e nem sempre está livre de perigo, é necessário levar o médium a produzi-las por sua vontade, impondo-se ao espírito. Dessa maneira, o médium chega a sujeitá-lo e de um dominador, às vezes tirano, faz um subordinado, frequentemente bastante dócil. Fato digno de nota e que a experiência confirma é que uma criança nesse estado tem a mesma e muitas vezes maior autoridade que um adulto. É outra prova a favor desse princípio fundamental da doutrina, segundo o qual o espírito só é criança pelo corpo, tendo em si mesmo um desenvolvimento anterior à sua encarnação atual, que pode lhe conferir ascendência sobre espíritos que lhe são inferiores. A moralização do espírito pelos conselhos de uma pessoa influente e experimentada, se o médium não estiver em condições de fazê-lo, é quase sempre um meio muito eficaz. Voltaremos mais tarde a esse assunto. Aqui nós temos, precisa passar desse médio natural para médio facultativo, ou seja, treinar essa faculdade e conseguir, por sua vontade, fazer esses fenômenos de mediúnico. E aí, você de dominado, você começa a se impor ao espírito. E aí que nem ele vai falar assim, o espírito de uma criança não é criança, é um espírito. Tanto que eu comentei desse caso lá, que a menina, quando dormia, mandava no espírito que tinha simpatizado com ela. Fala assim, faça tal coisa, faça tal. Então, aí vai morrer outro negócio. Não existe espírito de criança no mundo espiritual, né? Outras coisas do romances brasileiros mediúnicos. Aqui o que ele coloca assim, já que você tem essa faculdade mediúnica bastante, vamos dizer assim, proeminente, você tem que aprender a usá-la, né? Não ser um joguete disso. É você dominar essa faculdade de forma a você ser senhor de si, né? 163. Vai, Amandinha. É a essa categoria de médiuns que pareceria pertencerem às pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo pelo simples contato todos os efeitos da atração e da repulsão. Entretanto, seria errado considerá-los como médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso do qual falamos, experiências concludentes
provaram que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Essa faculdade bizarra, que se poderia quase chamar de uma enfermidade, algumas vezes pode se aliar à mediunidade, como se pode ver na história do espírito batedor de Bergzabern. Mas quase sempre é completamente independente. Como dissemos, só na prova da intervenção dos espíritos está o caráter inteligente das manifestações. Todas as vezes que esse caráter não existir, há fundamento para lhes atribuir uma causa puramente física. A questão está em saber se as pessoas elétricas teriam uma aptidão maior para tornarem-se médiuns de efeitos físicos. Nós o pensamos, mas isso seria um resultado da experiência. Ou seja, essas coisas de atração, de você atrair e repulsar alguns elementos, né? Isso não quer dizer mediunidade. E nem tem aquelas pessoas que colam colher no corpo. Isso aí não é mediunidade. Isso aí é uma coisa mais questões físicas, de organismo, né? E aí Kardec fala assim, ó, a gente pode ser que se treinando essas pessoas pode virar um médium de efeito físico, mas aí é um treinamento, coisa que ele não fez, é uma pergunta que ele fez, ó, a gente acha que pode virar um médium de efeito físico, mas isso é só um achismo, a gente tinha que provar isso, fazer uns testes. Eu até na época sublinhei isso aqui, na época que eu fiz o curso de médiums, até sublinhei isso aqui. A única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Todas as vezes que esse fator não existir, é lógico atribuir-se aos fatos a causas puramente físicas. Então, a pessoa que é condutor de eletricidade, se aquilo não tem algo de racional, não é algo que prove que é algo inteligente, é algo puramente físico. Não tem nada a ver com o espírito isso. Perfeito. Pode confundir. Né? Agora nós vamos mudar da categoria de médios. Até agora nós só falamos dos médios facultativos ou naturais, né? Até a parte ali natural. Agora vamos mudar. Médios sensitivos ou impressionáveis. Chama-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Uma espécie de roçadura sobre todos os membros, que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médios são necessariamente impressionáveis. A impressionabilidade é, dessa forma, muito mais uma qualidade geral do que particular. Constitui a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Ela difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com o qual não se deve confundi-las, pois há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, assim como outros muito irritáveis absolutamente não os pressentem. Ou seja, tem os médios sensitivos, impressionados, mas tem uma certa... A pessoa, mas eu sinto, tá, mas o quanto você sente, o que você sente, pode ser alguma coisa só que nem assim, pode ser uma coisa orgânica. E aí ele dá um exemplo, tem pessoas que não têm uma sensibilidade orgânica, que sente os espíritos, e tem outra que é mais irritável, tal, que é mais sensível a qualquer coisa, que elas não sentem nada. Essa faculdade desenvolve pelo hábito e pode adquirir uma tal sutileza que aquele que dela é dotado reconhece pela impressão que sente não somente a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas até a sua individualidade. Como o cego reconhece, por certo, não sei o que, a aproximação desta ou daquela pessoa. Ele se torna, com relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há como que um odor de impureza, ou seja, até para esses médicos impressionáveis, vocês têm uma certa categoria, têm uma certa intensidade, não é só, eu sinto uma coisa bem fraquinha, tá, mas... Fale, senador.
Não, aqui ele deixa claro assim, a sensibilidade que ele está falando não é uma sensibilidade material, física. É um outro tipo de sensibilidade, que pode, vamos dizer assim, marcar alguma coisa fisicamente, mas ela não é física, ela não vem como uma sensação física. Podemos ir para médios audientes? Vamos embora, tio. Então lá, 165. São os que ouvem a voz dos espíritos. Como já dissemos ao tratar da pneumatofonia, é algumas vezes uma voz interna que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes, é uma voz externa, clara e distinta como a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim conversar com os espíritos. Quando adquirem o hábito de comunicar-se com certos espíritos, os reconhecem imediatamente pelo timbre da voz. Quando não se possui essa faculdade, pode-se também se comunicar com um espírito através de um médium audiente que exerce o papel de intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons ou somente aqueles que ele chama. Mas não se dá o mesmo quando o espírito mau se apega a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e algumas vezes mais inconvenientes. É necessário, então, tratar de desembaraçar-se pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Isso, aí que ele fala assim, aí tem a mediunidade dessas auditivas. É como, de vez em quando é uma voz, vamos falar assim, no cérebro do médium, que ele escuta na parte íntima dele, ou é uma voz externa. Essa voz externa, que algumas pessoas confundem, às vezes pode ter nós três numa sala e só o médium ouvir essa voz externa e falar assim, vocês não estão ouvindo? Ou essa voz pode se manifestar para os três ao mesmo tempo, mas normalmente quem é médium, ele fala assim, eu estou ouvindo uma voz de fora aqui falando bem claro na minha cabeça. É que vem quando a pessoa fala que é uma voz exterior, pensa que todo mundo vai ouvir na sala. Não, só o médium dessa aptidão é que vai ouvir. Vou dar uma de Jorginho aqui. Não, mas aqui ele falou ouvir aqui como de uma pessoa viva, mas os espíritos também estão vivos. É um sentido figurado. E ele que fala para não ao pé da letra, ele é o primeiro que se prende ao pé da letra. Os espíritos estão vivos também. Olha, eu acho que a gente podia discutir esses médios falantes e depois falar. Porque os médios videntes é o que vai tomar um bom tempo. Ó, Positivo. porque isso vai tomar um bom tempo. Vai, Amandinha, detone tudo. Então, vamos lá. É a Amandinha mesmo? É a Amandinha, né? Os médios audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, propriamente falando, médiums falantes. Estes últimos, com muita frequência, não ouvem nada. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. O espírito, querendo se comunicar, serve-se do órgão no qual encontra mais flexibilidade no médium. Expressa a mão, e outro palavras, em terceiro ouvido. O médium falante se exprime geralmente sem ter a consciência do que diz, e frequentemente diz coisas completamente fora de suas ideias habituais, de seus conhecimentos e mesmo do alcance da sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto e no estado normal, raramente conserva a lembrança do que disse. Em suma, a palavra é nele um instrumento do qual se serve o espírito, e com a qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, como pode fazê-lo por intermédio do médium audiente. A passividade de um médium falante não é sempre bastante completa, aos que têm a intuição do que dizem no próprio momento em que pronunciam as palavras. Voltaremos sobre esta variedade quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Isso aí. Quem fala assim, esse médio falante não tem relação com o médio auditivo, porque o médio auditivo ele ouve, ou um fogo íntimo, ou uma voz externa. Esse aqui já é o médio falante, o espírito age sobre os órgãos materiais da pessoa para poder tomar e falar através dele. E aí ele fala assim, normalmente se caracteriza porque o médium não sabe o que está falando. Outros
eles têm uma consciência na hora de falar só. Não é que nem eu vou pensar assim, eu vou falar alguma coisa para Amanda. Como que eu vou falar? Eu começo a manipular as coisas. Eu vou falar para Amanda isso, isso e isso. Já quando é esse médico que atua diretamente, que serve, que empresta os seus órgãos, ele só vai saber na hora. Ele não vai formular uma frase na cabeça. Ele vai só dar vazão. Dar vazão consciente. Alguns sim, que nem assim, é só na hora. Que quando o médium vai usar, o espírito vai usar as cordas vocais, aí vamos falar assim mais ou menos, ele vai perceber o que o espírito tá querendo transmitir. Tem outra vez ele não percebe, ele só passa e depois quando volta ele fala assim, não sei o que eu falei. Então tem esses dois tipos de... Para mim aqui me parece assim, porque aqui fala assim, o médium falante, em geral, se exprime sem ter consciência do que diz, e quase sempre tratando os assuntos estranhos, suas preocupações, embora esteja perfeitamente desperto em condições normais, raramente se lembra do que diz. Para mim, me parece que, assim, pelo fato de usar a voz do médium, né, o aparelho fonador do médium, ele não se lembra do que ele disse porque não passou pelo cérebro dele. Então, aquilo que não passa pelo nosso cérebro, a gente não guarda. Não passou pelo nosso cérebro material. Isso acontece muito nos sonhos. Por que a gente esquece muitas vezes, a gente só tem coisas fragmentárias dos sonhos? Porque o que a gente viu, não viu com olhos do corpo físico, não passou pelo cérebro. Então não fica gravado no nosso cérebro material. E a conexão nossa de espírito com a parte material, ela meio que se quebra. Então a gente não consegue lembrar detalhes do sonho. Então, mais ou menos parecido a isso aqui, que eu penso que é o fato do médium ele não se lembrar daquilo que ele falou, porque não passou pelo cérebro dele. E só colocando mais uma coisa em cima do que o senhor falou corretamente, senador, dos sonhos, como a gente está no plano espiritual, o plano é bem diferente do nosso plano material, né? Então por isso que ele se sente confuso quando ele tenta trazer isso e passar pelo filtro do cérebro, vamos falar assim. Aí começa a correr, a ter as anomalias, né? Então começa porque não tem relação com o plano material nosso. Então encerramos por hoje.